Uma igreja sedenta, uma igreja sedenta, uma igreja sedenta. Uma igreja sedenta, Pai, pelo avivamento genuíno. Não é um avivamento de homem, mas o avivamento, Senhor da glória. Pai, o mesmo que o Senhor disse, que ia descer o teu Espírito sobre toda a terra. Então, que o Senhor, Pai, nesses últimos dias, vem mover a tua igreja, Senhor Deus, meu Pai. Então, nos aviva com o teu Espírito Santo. Promova a unção, Pai. Aviva o Brasil. Aleluia, Deus. Aviva as nações. Oh, Espírito Santo de Deus. Aviva a tua igreja. Levanta jovem, Pai, levanta jovem sedento, Pai, para entrar nas nações. Espírito Santo de Deus. Pai, eu estou crendo, Senhor da glória, estou crendo, Senhor Deus, meu Pai. Que o Senhor, nesses últimos dias, Pai, o Senhor vai estar indo nas bocadas. O Senhor está indo aí, nas vielas, Senhor Deus, meu Pai. Oh, Deus Santo e Deus amado. Pai, nesses últimos dias, eu estou crendo, Senhor, que o Senhor está indo buscar, Pai, os improváveis, aqueles que são improváveis para situações, aquele que as igrejas religiosas não querem. Deus Santo. Pai, assim, Pai, somos os pescadores e teus discípulos. Espírito Santo de Deus. Os rabinos não aceitavam eles, Pai, porque eles eram iletrados. Eles não tinham, Pai, não tinham conhecimento, Pai. Eles não tinham conhecimento profundo da lei. Eles não passaram, Pai. Pai, não passaram no costume judaico. Eles não passaram, Senhor da glória, nos costumes, Pai, dos rabinos. Mas o teu Filho Santo Jesus escolheu ele, Pai. Andando, Senhor Deus, meu Pai, no mar da Galileia, o Senhor escolheu, Pai. O Senhor escolheu, Pai, os pescadores. E fez eles ganhador de alma, Senhor da glória. Pai, então essa noite, nesses últimos dias, Pai, escolhe os improváveis. Oh, Pai, essa noite, Pai. Pai, essa noite eu vou profetizar essa noite, Pai. Pai, aquele jovem que está no leito do hospital, Pai. Pai, ele foi desprezado, Senhor Deus, meu Pai, por algumas pessoas, Pai. Não entendo o meu próprio Ele foi desprezado, Senhor da glória, pela sua família, pela esposa, Senhor da glória. Hoje ele se encontra naquele leito, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas assim como eu vi em visão, Pai, eu profetizo essa noite, Pai. Pai, assim como nós falamos, Senhor, meu Pai, por vir na internet, Senhor da glória. Ele dizendo que quando sai daquele leito, Pai, ele ia tomar um rumo diferente. Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai. Eu profetizo essa noite na vida dele, Pai. Senhor Deus, Pai, que ele vai ser um grande ganhador de alma, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Pai, que os dias dele estão contados, Senhor Deus, meu Pai, naquela UTI. Que os dias dele estão contados, Senhor Deus, meu Pai, naquela cama. Essa noite viu anjos, Senhor, naquela operação, Pai. Daqueles ossos, Senhor Deus, meu Pai, que estão quebrados. Deus Santo, Deus amado, remove, Senhor Deus, Pai, aqueles parafusos. Deus Santo, Deus amado, remove essa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Pai, muitas vezes, Pai, ele se encontrava na sua casa mergulhado, no álcool, mergulhado na droga. Deus Santo, Deus amado, mas quando ele sai de lá, Pai, ele vai se mergulhar no teu Espírito Santo. Deus,
sobre a carne. E o Espírito sobre a carne. Sobre a carne. Não liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Liberta, Senhor, Se agora. você estiver aqui, eu sei, eu venço o Liberta-me de mim, ó pecado. Senhor, agora. Então enche-me de Que ti, essa noite a tua igreja até venha que cheia não de ti, haja Pai. mais espaço. Para que não venha Pois ter mais quando espaço estou em para as sua coisas mundanas, Pai. presença, o meu viver é transformado. Quantas vezes nós falhamos na tua presença, Senhor da glória. Ai, Pai da glória, Espírito Santo de Deus. Pai, nós como a tua palavra diz, Pai, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, Pai. Oh, Pai, quantas vezes eu falhei na tua presença. Pai, quantas vezes falhei na tua presença. Mas tu foi me buscar, Pai, onde eu tinha caído. Essa noite traz a tua igreja para o primeiro amor. Faz ela lembrar de onde ela caiu. Não entendo. Nós não entendemos, Pai, o teu grande amor, Pai. Agir. O homem na sua consciência não entende, Pai. Sem tua graça, Como é grandiosa a tua graça. O que seria de mim sem a tua graça? O que seria da tua igreja sem a tua graça? Ah, Pai. Não entendo Oh, Deus. o meu próprio Oh, Espírito Santo de agir. Deus, eu glorifico o teu santo nome. Então essa noite nos queima com o fogo do teu Sem tua Espírito. graça, o que seria de mim? Ah, é grandioso. Pois o Ele está aqui, bem igreja do que Senhor eu Jesus, quero mergulha fazer essa eu noite. faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser, milita
Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por essa presença maravilhosa, Senhor da glória. E toda honra, toda glória, toda exaltação, Pai, seja dada a Ti, ó Pai. Meu Deus. Oh Deus. Tu és poderoso. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Ah, Deus Todo-Poderoso. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Ah, Deus. Meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, Pai. Obrigado, meu Senhor Jesus. Oh, ah, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, Pai. Obrigado. Ah, Deus, como é maravilhoso estar na Tua presença, Pai. Como é maravilhoso, igreja, é você sair da atmosfera humana, dos ritos religiosos humanos, e entrar na atmosfera da vontade do Espírito Santo de Deus. E hoje a igreja está muito nos ritos religiosos humanos. Estamos deixando de viver o sobrenatural de Deus. O Senhor tem tantas coisas grandiosas nas nossas vidas. Se nós entendêssemos o que o Senhor quer derramar nesses últimos dias nas nossas vidas, irmão. Aleluia. Se nós entendêssemos o tamanho da grandeza a qual o Senhor Ele quer derramar nesses últimos dias para conosco. Ah, Deus. Nós saímos do método humano. Aleluia, Deus. O método humano está acabando com a igreja. Aleluia, Deus. O jeito humano. Aleluia, Deus. Está acabando com a igreja de viver o sobrenatural de Deus. Aleluia, Deus. E nos últimos dias o Senhor quer derramar algo grandioso, algo tremendo na nossa vida, irmão. Aleluia, Deus. O Senhor quer derramar algo a qual nenhuma igreja viveu desde a fundação. Aleluia, Deus. Nós vemos a igreja primitiva viveu coisas grandiosas. Mas o que o Senhor tem nos últimos dias, irmão, é maior do que o Senhor derramou na igreja primitiva. Sabe por quê? Porque o pecado multiplicou. O pecado está maior do que naqueles dias da igreja primitiva. E agora nos últimos dias vai se levantar o anticristo. Então por isso que o Senhor precisa derramar do seu Espírito. Senão nós não suportamos. Aleluia, Deus. No tempo da igreja primitiva não tinha as redes sociais. No tempo da igreja primitiva não tinha, além do aborto. Aleluia, Deus. Hoje está dias tão difícil que se você mata um cachorro, você tem uma prisão grandiosa. Mas se a mulher aborta uma criança, não dá nada. A vida do ser humano hoje vale menos do que um pé de árvore, do que um animal. Hoje nós deixamos de se preocupar com as pessoas para se preocupar com o animal, uma planta dessa e algo dessa proporção. Aleluia, Deus. Pessoas que às vezes têm condições gastando 1.000 e mais 1.000 com o animal. E às vezes não tem coragem de ir onde tem pessoas necessitadas para levar algo para as pessoas necessitadas. Aleluia, Deus.
Deus. É por isso que o Senhor tem derramado o seu Espírito nesses últimos dias. E nós vivemos um dia difícil. Principalmente aqui na nossa região, irmão. Aleluia, Deus. Eu estou crendo, meus irmãos. E eu estou crendo que daqui, esse pequeno lugar, irmão, vai sair o fogo do avivamento e vai assim incendiar essas igrejas que estão no sistema religioso. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Nós somos aqui na região a única igreja diferente do jeito que o Senhor quer trabalhar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Nós vemos onde nós vamos é um rito religioso, irmão. Interessa o louvor da harpa, vem a palavra, aí começa um rodo de oportunidades. Você vai nas igrejas todinha. E o Senhor quer que nós vivemos na vontade dele. No dia que for a vontade de cantar os teus louvor, no dia que for a vontade do Senhor de nós cantar os teus louvor da harpa, nós cantamos os teus louvor da harpa. Mas no dia que o Senhor direcionar um levita para fazer segundo a vontade dele, é segundo a vontade dele. Aleluia, Deus. Aqui na nossa região é a única igreja que tem ministro de louvor. Aleluia, Deus. E eu estou crendo, irmão. Quando o Senhor confirmar, o Pedrinho vai ser levantado como ministro de louvor. O ministério de louvor. Vai ter um ministério de louvor aqui, irmão. Aleluia, Deus. E o ministério de louvor, ele vai começar e preparar o ambiente para quando o pregador chegar aqui em cima o fogo já está pegado. Aleluia. Era assim. Os levitas, quando eles preparavam tudo, quando o sacerdote via, o fogo estava manifestado. Era tanto que muitas vezes, quando o sacerdote chegava, vai ver o sacerdote não podia nem entrar, porque a glória já estava dentro do templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. E então, meus irmãos, eu estou crendo grandemente que o Senhor, é isso que o Senhor me prometeu. Aleluia, Deus. Que daqui de dentro ia sair um derramar do Espírito Santo. Vai chegar momento, aleluia, Deus, que nós vamos chegar nessas igrejas frias. Aleluia, Deus. Ela não me chama muito para pregar, mas quando ela chamar, nós vamos chegar lá, mas o Pedro, nós vamos tocar fogo, né, Pedro? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Nós vamos levar fogo por meio da rua. É só terminar o inverno. Eu creio que terminar o inverno já tem mais pessoas para nos ajudar. E nós vamos cair no meio da rua, levando esse fogo, esse derramado do Espírito Santo, sair desse protocolo humano e entrar no protocolo dos céus. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. E é isso que o Senhor quer fazer nesses últimos dias das nossas vidas. Algo grandioso. Ele quer trazer uma atmosfera grandiosa para quando nós entrar aqui dentro, nós já vimos cheio daquela presença. Aleluia, Deus. Então, para isso, nós não precisamos de método humano, nós não precisamos de pessoas para que nós íamos mergulhar na dimensão de glória, mas nós precisamos apenas de uma pessoa, o Espírito Santo na nossa vida. E Ele faz algo grandioso, como o louvor que foi louvado agora por último. Aleluia, Deus. Que nós venhamos esvaziar de nós mesmos, para que nós venhamos ser a casa do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome. Glória a Deus. E essa noite, irmão, nós vamos dar início. Aleluia, Deus. Esse livro, o desenvolvimento do falar em línguas. Só quem tem é eu. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Minha própria autoria. Aleluia, Deus. Já está aqueles outros. Espírito Santo de Deus.
E eu louvo ao Senhor, porque das coisas mínimas, das coisas pequenas, que Ele começa a fazer coisas grandes. Aleluia. E todos esses livros que eu estou fazendo, irmão, nós vamos fazer um lançamento deles. Vamos fazer convite. Como a igreja só cabe 50 pessoas, nós vamos fazer de 2 dias, fazer convite de 50 e 50. Aleluia, Deus. Para lançar os livros. Espírito Santo de Deus, para que as pessoas também venham mergulhar também e beber dessa fonte de água viva. E vivemos dias, irmão, dias difíceis, que nós estamos buscando nossos interesses, não estamos buscando o interesse, aleluia, Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus. E essa noite nós vamos mergulhar, aleluia, Deus. Aqui nós vamos dar início. Não são 5 etapas. A primeira é a língua dos homens. A segunda, orar em línguas. A terceira, orar profético. A quarta, ungido no Espírito e gemido no Espírito. O quinto, cântico no Espírito. E aí, os 6, a língua dos anjos. Aleluia, Deus. Mas essa noite nós vamos trabalhar do começo, não, nós vamos trabalhar hoje no orar profético. Aleluia, Deus. Eu já trouxe já um pouquinho desse conteúdo no culto de jovem que nós fomos. Aleluia, Deus. E o Senhor me direcionou porque a igreja tinha dificuldade sobre o dom de línguas, tinha dúvida. Então o Senhor me direcionou a respeito de falar lá. Só falei um pouco, que o tempo foi pouco, não deu para a gente. Eu só falei alguns resumos. E nós vamos começar, irmão, em Atos capítulo 19. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado. Nós vamos ficar hoje mais ou menos só aqui mesmo. Nós vamos ler só o versículo 6, depois nós voltamos lendo do primeiro. Aleluia, Deus. Atos 19, versículo 6. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Além disso, o Senhor quer te pegar de um jeito, viu? Aleluia, Deus. Quando tu começar a dar lugar, tem um bocado algumas irmãs aí vão achar que você está ficando louca, viu? Isso aí, dançar no Espírito, viu? Aleluia, Deus. As irmãs vão dizer, a irmã Aline agora, aleluia, Deus. Que estão no método humano, pastor. Aleluia, Deus. As pessoas estão muito presas. Aleluia, Deus. E lembrar que da vida salva a presença do Senhor. Aleluia, Deus. E aí muitos eles estão presos. Eu falo até aqui no livro. Muitos estão presos, irmão Aline, por algumas igrejas que tem a meninice. Só que se nós temos o Espírito, nós vamos saber se é meninice ou se não é. O negócio é que a igreja não tem o Espírito Santo de Deus. Aí ele fica confundindo o que é e o que não é. E aí então eles acham que tudo é a meninice. Realmente tem isso nas igrejas. Realmente tem pessoas que ele, para se mostrar, ele quer. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ver. Aleluia, Deus. Isso tem prendido a mente de muitas pessoas. Tem pessoas que ele já canta no Espírito. Aleluia, Deus. E isso aqui é muito maravilhoso. Se você vê uma pessoa louvando em línguas, irmão, é uma atmosfera grandiosa. Aqui eu conto a história que eu ouvi uma vez. A atmosfera pegou grandiosa. Quando o fogo vem,
irmão Adriano já louvou uma vez em línguas também. Aleluia, Deus. E quando essa atmosfera vem, então o protocolo de homem é quebrado. Aleluia, Deus. E é nesse contexto a qual eu quero botar para fora aquilo que está dentro de mim e dentro de você. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vem fluir. Jesus disse: não acende uma luz e bota debaixo de um algueiro. Não tampa aquela luz. Ou seja, não bota debaixo de uma tampa, mas bota no alqueiro, no portal da porta, que é para iluminar toda a casa. Uma luz dessa nós não vamos acender e botar dentro de uma caixa dessa, mas nós botamos às vezes no teto da casa, no canto alto, que é para iluminar. Assim é você. É por isso que o Senhor disse: ficar em Jerusalém, que até do alto seja o quê? Revestido de poder. E o que é que a religião quer? Que a luz não resplandece nas trevas. E muitas vezes nós ficamos presas. Aleluia, Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. E o meu intuito, e o intuito do ministério, Escola Missionária Caminho do Reino, é destravar. Aleluia, Deus. E o meu intuito, meu irmão, vou pedir isso mais ao Senhor. Que o Senhor venha usar o Pedrinho para destravar essa juventude. Que o Senhor venha te usar, pastora, para destravar essas mulheres que estão travadas. E o que é que às vezes trava nós? A vergonha. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas o espírito de ousadia. A Bíblia também nos diz que o Senhor nos deu o espírito, não deu espírito de metade, mas deu o espírito completo. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Aleluia, Deus. Isso é meu intuito. Isso é o nosso intuito. Aleluia, Deus. A luta tem sido grande com tronos principais. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas a gente está vencendo. E essa noite nós vamos entrar nesse contexto. Aleluia, Deus. Que diz assim a palavra do Senhor, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, e veio sobre eles o Espírito Santo. E todos falavam em línguas, como profetizavam. Aleluia, Deus. Digno de louvor. Aleluia, Deus. Essa versão é assim: aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas. E em línguas estranhas. Começaram a falar em línguas estranhas. E anunciar também a mensagem de Deus, que é o profetizar. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Nós sabemos, irmão, que Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele chega à cidade de Éfeso. Aquela cidade era uma cidade grande, uma cidade comercial, uma cidade que ela tinha uma cultura totalmente pagã, uma cidade que tinha um título de uma deusa chamada Diana. Ela tinha aquela estrutura onde todo mundo ia adorar aquela estátua. Aquela cidade ela era totalmente influenciada por essa cultura. Aleluia. Mas quando Paulo chega lá, já tinha uma igreja. Essa igreja já anunciava o nome de Jesus. Essa igreja já pregava a palavra de Deus. Essa igreja já tinha membros
pode ler para mim? Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Agora você volte para o capítulo 18 e o versículo 24. Em Atos ainda, 18 e 24. E chegou a Efésio um certo judeu chamado Apolo, natural de Alessandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Amém? Aleluia, Deus. Chegou esse homem chamado Apolo. Nesse meio tempo, chegou em Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Homem que é eloquente. Aleluia, Deus. O que é um homem eloquente? Vamos trazer aqui para vocês. Esses homens de internet, esses pregadores que falam bonito, que falam tanto. Ele era daquele jeito. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que também ele era poderoso nas Escrituras. Ele conhecia as Escrituras como ninguém. Então esse homem era um homem bastante sábio e falava mesmo das Escrituras. Aleluia, Deus. Talvez eu perto dele nem tio. Mas tinha um porém, irmão, ele pregava em Efésios. Ele já estava pregando lá. Aleluia, Deus. Mas tem algo aqui muito profundo. Agora nós vamos para Atos, capítulo 19, versículo 1. Quero que meus irmãos entendam a profundidade. Aleluia, Deus. Do orar profeticamente. Ou orar em línguas. Pode ler. Atos 19, 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Aleluia, Deus. O 2, o versículo 2. Achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que há o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Vocês entenderam aí? Aleluia, Deus. Aí agora, Paulo, quando chega em Éfeso, Apolo ele já não estava mais. Ele já tinha viajado para Corintos. Priscila e Áquila tinham levado ele para Corintos. Porque ele era um homem que eloquente, um homem que sabia falar. Então, Priscila e Áquila tinham levado. E agora Paulo chega na cidade aos Efésios. Mas quando Paulo chega lá, tinha uma igreja que já tinha a palavra. Aleluia, Deus. E se movia no culto. Aleluia, Deus. Mas tinha uma coisa que faltava nessa igreja. Aleluia, Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. E é isso que está acontecendo nos últimos dias. Aleluia, Deus. Eu vou dar aqui nessa versão, diz assim, ó. E perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Paulo fez o quê? Ele perguntou os discípulos, aqueles irmãos daquela igreja, ele disse: olha, quando vocês creram no Senhor Jesus, vocês receberam o Espírito Santo? Aleluia, Deus. Mas o interessante é que eles vão dar uma resposta aqui. Aleluia, Deus. Aí Paulo diz, perguntou-lhes: recebeu porventura o Espírito Santo quando creram? Aí o que eles vão dizer? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Aleluia, Deus.
Por que que eu estou mergulhando aqui? Porque que eu botei esse assunto nesse livro? Porque tem igreja pregando, tem igreja anunciando, tem igreja com pastores eloquentes, pregador eloquente, pessoas profetizando, mas nem conhece o Espírito Santo. Tem pessoas bem educadas, se vestindo bem, mas nem conhece o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Então aquela igreja, ela estava o quê? Todo domingo, todo dia de culto, eles estavam lá dentro. Mas quando chegou um homem de Deus, com a atmosfera espiritual, que ele tinha visão de Deus, e ele disse: receberam você já o Espírito Santo? Aleluia, Deus. Porque quando nós chegamos no ambiente que nós sabemos que o Espírito Santo ele não se move, nós já sabemos quem tem visão de Deus. Aleluia, Deus. Quem tem visão de Deus, ele sabe. E Paulo, por ter visão de Deus, ele disse logo: aleluia, Deus. Receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Aleluia, Deus. E o interessante que eles disseram: nós nem sabemos que existe. Aleluia, Deus. Nós nem sabemos quem é esse. Aleluia. Então isso, irmão, tem acontecido nos últimos dias. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Sabe por que é que muitas pessoas eles criticam o mover do Espírito Santo? Sabe por que é que muitas pessoas eles questionam algumas coisas? Porque eles nem conhecem o Espírito Santo. Sabe por que é que se chegar aqui uma pessoa que vive no meio religioso e vê o jeito que nós vivemos aqui, ele vai sair criticando porque ele não conhece o Espírito Santo. Do mesmo jeito que eu chegar num canto, aleluia, Deus, que a igreja tem o modo de ela se mover, mas se ela tiver o Espírito Santo, eu sei. Aleluia, Deus. Então, esses homens, eles ouviram a palavra. Apolo era eloquente, talvez os outros que estavam lá. É tanto que eles tinham uma escola de discípulos, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Aleluia, Deus. E quando nós não conhecemos, o negócio pega. E aí eles disseram que nós nem o conhecemos. E o versículo 3. Aleluia, Deus. Como é que está aí o versículo 3? Aleluia, Deus. Beleza, e aí Paulo questiona mais uma vez. Paulo, com visão espiritual, disse: me diga uma coisa, é que batismo vocês têm aí? Aleluia, Deus. E aí Paulo, ele viu que ele estava semelhante a Paulo. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele pregava de Gênesis a Apocalipse. Ele sabia toda a lei. Mas quando Paulo conhece o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele disse: tudo que eu aprendi é com o Estevão. Paulo aprendeu tudo novo. Irmão, quando nós começamos com o homem, e quando no trajetório nós vamos ter um encontro com o Espírito Santo, começa tudo novo. Tudo se renova nas nossas vidas. Eu comecei com estrutura humana e demorei para me mover no Espírito Santo. Mas foi passando os anos, eu fui conhecendo quem é Jesus. E Paulo disse: que negócio é esse aí? Vocês são batizados em qual Espírito? Aleluia, Deus. E então eles disseram: nós somos batizados no batismo de João. Aleluia, Deus. Aí aqui onde o homem de Deus, ele vem e confronta o que está errado dentro da igreja. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então
a atmosfera muda. Aleluia, Deus. A atmosfera muda. E aí eles responderam no batismo de João. Ou seja, tem pessoas, irmão, Aline e demais irmãos, que ele não conhece o Espírito Santo, ele não tem uma dimensão com o Espírito Santo, mas ele prega, ele louva, ele pula, mas ele não conhece o Espírito Santo, só porque ele desceu as águas, só porque ele confessou o nome de Cristo, mas ele não conhece o Espírito Santo. Esses aqui não conheciam o Espírito Santo, mas eles pregavam, mas era uma igreja, mas ele não conhecia o Espírito Santo. Mas todos nós não precisamos ter o Espírito Santo, porque Ele vai nos livrar do pecado, é Ele que vai nos interceder com um Espírito inexprimível, é Ele que vai nos dar os dons espirituais, é Ele que vai nos dar os frutos do Espírito. Aleluia, Deus. E o versículo 4 diz o quê? Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que a voz ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. O 4. Aqui o 4. Então Paulo diz: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e todos diziam ao povo de Israel, que eles deveriam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, Jesus. Aleluia, Deus. Essa versão diz aqui: disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Glória a Deus. Então sim, esse povo tinha crido, tinha se arrependido, por isso que eu disse o batismo de arrependimento e o batismo das águas. Tinham descido das águas, tinham recebido o batismo de arrependimento, aleluia, Deus, mas ainda não conheciam o Espírito Santo. Tem pessoas que vêm à frente, ele recebe uma imposição de mão ou uma oração, mas depois ele fica naquilo, ele é batizado no batismo de arrependimento, mas ele não mergulha em conhecer o Espírito Santo. E esse é o nosso intuito, irmão. Esse é o intuito da escola missionária Caminho do Reino, é o que? Fazer com que as pessoas conheçam o verdadeiro Espírito Santo de Deus. Conheça a essência do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus vinha morar e habitar dentro de mim e dentro de você, para que nós venhamos ser o que? Morada, tabernáculo do Espírito Santo. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo, irmão, ele não é compreendido pelos homens. E quem tem o Espírito Santo, pessoas se levantam contra ele, porque Jesus disse assim: primeiro me odiaram e vão odiar vocês. Mas nesse dia que nós estamos vivendo, pessoas querem que o batismo nas águas, o batismo de arrependimento, mas não querem que o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, ele vai te fazer diferente. O Espírito Santo que está morando dentro de você é nada mais, nada menos que Jesus ressuscitado, Jesus glorificado. Ele agora está morando dentro de você. E então quando ele começa a morar dentro de nós, algo começa a transformar nas nossas vidas. Como o louvor que o Pedrinho louvou. Aleluia, Deus. Então a nossa vida começa a ser mudada, a ser transformada. Aleluia, Deus.
E então nós começamos a andar numa atmosfera de glória diferente. Aí Paulo chega e começa a identificar que aquele povo não andava na dimensão do Espírito. E que a sua sabedoria ele começou a perguntar. É por isso que quando eu chego em algum canto, o Senhor já começa a mostrar quem está na dimensão do Espírito, mas quem está só na dimensão do Espírito, do batismo nas águas e do batismo de arrependimento. E o batismo no Espírito Santo, irmão, o orar profeticamente, ele é poderoso. É por isso que quando você fala desse assunto, dá uma na cabeça das pessoas, porque eles estão nessa igreja aqui. Eles não conhecem o Espírito Santo. Então, conhecer o Espírito Santo não é só nós vir à igreja. Não é nós só dizer que aceitamos Jesus como Salvador. É nós ter a dimensão de glória do Espírito Santo. É nós reconhecer e conhecer. Eles disseram que nem ouviram falar, nem conheciam. E quando nós conhecer, meus irmãos, o fogo vai começar a queimar. Aleluia, Deus. Quando a igreja começar a conhecer o Espírito Santo, o fogo vai pegar nesse lugar. E nós vamos levar um avivamento. Aleluia. Nesse lugar e fora desse lugar. E até o Brasil inteiro. Que Jesus disse, só ficar em Jesus até aqui do alto, se revestido de poder. E ele disse, depois se menino testemunha aqui em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Aleluia, Deus. E aí Paulo aqui estava explicando eles. E no versículo 5 ele diz o quê? Aleluia, Deus. Então eles eram batizados no nome do Senhor Jesus, mas não tinha o Espírito Santo. Entendeu? E hoje estamos vendo os poucos, irmão. Aleluia, Deus, se movendo no Espírito Santo. Aleluia, Deus. Se mover no Espírito Santo é outro grau, outra dimensão, irmão. Aleluia, Deus. Deixa eu ver aqui nessa versão aqui como é que diz. E assim, depois de ouvir isso, aqueles homens foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. E assim, eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui tem outro fator, irmão. Aleluia, Deus. Eles já eram batizados no batismo de João, né? Eles eram batizados no batismo de arrependimento. Agora foi batizado em quê? Aleluia, Deus. Eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Aí agora eles são batizados no nome do Senhor Jesus. Aí é aqui onde nós vamos trabalhar. Aí no versículo 6, Paulo faz o quê? Lê aí. Amém? Aleluia. Agora aqui, sim, o Espírito Santo estava sobre eles. A imposição de mão, ela é uma doutrina. Depois eu vou falar sobre isso. E muitas pessoas têm arrancado essa essência da igreja. Aleluia, Deus. Pela imposição de mão você pode receber o Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz que Paulo impôs o quê? As mãos sobre eles. Aleluia, Deus. Vamos ler aqui de novo. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles. E o Espírito veio sobre eles. Aleluia, Deus. Oh, Deus, poderoso, é maravilhoso. Entenderam aí, né? Eles estavam na igreja. Eles eram crentes, irmão. Eles estavam com a Bíblia.
que o papel crucial do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí agora Paulo põe as mãos sobre eles. E eles fazem o quê? Recebem o Espírito Santo. Então algo que tem roubado da igreja, as pessoas têm roubado da igreja. A teologia, a religião tem roubado da igreja. Aí esses homens começaram, depois do Espírito Santo, foi o que eles fizeram? Lê aí. Depois que pôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, eles fizeram o quê? E estes eram ao povo Aleluia, Deus. Não, ainda o 6. e pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e Pronto, só é. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. É isso que a religião ela colocou na mente de pessoas. Aleluia, Deus. Que não tem mais isso. Mas a Bíblia é bem clara. Esses homens não conheciam o Espírito Santo, nem tinham ouvido falar. Mas quando Paulo põe as mãos sobre eles, e eles recebem o que é o Espírito Santo. E aí, qual é a primeira evidência? Falar em línguas. Entendeu? Aí as igrejas colocaram que você só pode falar em línguas se tiver um intérprete. Sim, essa é a dimensão da língua dos homens, que depois nós vamos falar sobre isso. Aí esses homens começaram a falar, essa aqui, ó, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio sobre ele, e eles, então, começaram a falar em línguas estranhas, que aqui nós, quando começa a falar, né, nós falamos que é línguas estranhas. Essa versão aqui, ela mudou o nosso vocabulário normal. Então, quando o Espírito Santo veio e repousou sobre eles, qual foi a primeira evidência que agora eles tinham o Espírito Santo? Eles começaram a falar em línguas. Aleluia, Deus. E a igreja, ela está deixando de buscar isso, porque ela não sabe o benefício. Porque a falta do Espírito Santo deixa com que os homens e as mulheres fiquem cegos espiritual. E aí quando alguém se morde em falar línguas, aí disse a meninice, eu digo porque aconteceu comigo, eu fui ensinado assim. E quando alguém começava a falar em línguas, eu dizia que era meninice, porque eu tinha aprendido assim. Mas quando eu comecei a conhecer o Espírito Santo, então o negócio foi mudando na minha vida. Aleluia, Deus. Então ele começou a falar em línguas. E aqui é onde nós vamos finalizar, que é onde está aqui no livro. E então eles começaram a profetizar e falaram em línguas e começaram a profetizar. Aleluia, Deus. Então, irmão, quando você está movido pelo Espírito Santo, você começa a levar, orar em línguas e profetizar em línguas ou no Espírito, como queira. Então, quando você começa a profetizar em línguas, irmão, é outro nível, é outra atmosfera. Porque você está acessando a atmosfera do céu. Aleluia, Deus. A oração em língua ou profetizar em línguas é uma chave importante na vida do cristão. Por meio dela, temos acesso de falar com o Criador e ingressar nossa petição. Além disso, podemos profetizar, declarando a maneira que muitos heróis da fé alcançaram vitória e a manifestação do poder de Deus é declarar algo que está no mundo espiritual para o mundo físico. Isto é orar profeticamente.
E quando nós oramos profeticamente, isso aqui é uma chave que muitas pessoas, aleluia, se muitas pessoas entendessem, aleluia, Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, ele conseguia acessar a atmosfera. Então, quando você ora profeticamente, você começa trazendo o que está invisível para o visível. Entendeu? É por isso que o homem, na sua limitação, ele tem deixado parado com as pessoas viver o que tem para viver. Como eu escrevi aqui em relação ao Senhor, você começa a acessar o que está no mundo espiritual invisível para o visível. Aleluia, Deus. Aí você falou algo muito interessante, que muitas pessoas se frustram por não receber, né? Porque não sabe o querer de Deus na sua vida, e aí vai se frustra, e ele quer naquela hora. Mas quando você tem essa dimensão, aí você não se frustra, porque você está na dimensão do reino, você está na dimensão de Cristo Jesus, porque você está se movimentando no Espírito Santo. Aí se o Senhor não deu, aí você vai entender, porque você sabe que aquilo que você está pedindo, no mesmo instante você vai ter revelação, o Senhor não me deu, porque eu não estou vivendo na dimensão do seu reino. E você não vai se frustrar como você falou. Aleluia, Deus. Aí as pessoas se frustram, pastora, por quê? Eles não conhecem o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Muitas pessoas conhecem a palavra, mas eles não conhecem o Espírito Santo. Ele não conhece o Jesus dessa palavra. Esses homens, ele conheciam a palavra, eles pregavam, eles anunciavam. Ele não conhecia a palavra. O próprio Joel disse: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço. Entendeu a profundidade? É por isso que o orar profeticamente, o orar é profetizar em línguas, e orar profeticamente, aleluia, você começa a ter uma intimidade. Muitos não entendem o que é intimidade com Jesus. Jesus trata a igreja como um marido trata uma mulher, uma esposa. Nós vemos os textos que falam de casamento. Jesus, ele está tratando a igreja como a sua noiva. Como é que um noivo trata uma noiva? Presentes, aleluia, Deus, com carinho, com palavras bonitas. Como é que um marido que ama realmente a esposa, ele trata ela com carinho, com palavras bonitas, protegendo ela. Agora um homem que não ama, aí ele só trata com pesada, com brutalidade. Esse aí não está no padrão de Cristo, não. Aleluia, Deus. Então, quando uma mulher tem intimidade com um homem, é o mesmo. A igreja está tão rasa, meus irmãos, que quando o casal está com comunhão com o Senhor, os anjos estão assistindo a sua relação sexual. E isso, os padrão bíblico não fala disso. E por isso que a Bíblia diz que nosso leito não deve ter pacto, porque quem está assistindo é os anjos. Mas quando você não está, quem está assistindo é os demônios. Por isso que a nossa vida é desgraçada. Nós não vamos para canto nenhum, porque é os demônios que estão assistindo você tendo relação sexual com o seu esposo e vice-versa. É por isso que nós não saímos dessa vida de miséria, de tudo isso, porque é os demônios que estão recebendo, não é os anjos recebendo para levar para o Senhor. Aí o Senhor, ele quer isso, irmão, ele quer que a igreja se relacione desse jeito aqui. E o orar profeticamente, você vai se relacionar com Jesus como um casal se relaciona, tendo contato físico. Entendeu? Então o orar profético, irmão, ele traz tudo isso. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Talvez vocês até até for educado, mas não conhece bem. Não conhece bem, mas necessário poderei conhecer o batismo de João, mas não conhece a essência
que eu estou lendo aqui no livro, né? Novamente, Paulo indagou. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo-lhe ao povo que se arrependesse. Isso aqui foi algo daqui que eu tirei e coloquei no livro. Aleluia, Deus. Dimensões proféticas. Agora a visão espiritual desce ao homem. Se abriu para ter acesso àquilo que é liberado para a noiva. Antes não conhecia nada no sobrenatural. Agora já orando profeticamente. Isso é visível, que o Espírito Santo dá para aqueles que o buscam. Isso aqui foi o que está no livro, para abrir o entendimento dos irmãos e para que os irmãos venham orar profeticamente e viver o sobrenatural nos últimos dias. Então essa é a primeira dimensão. Isso é uma dimensão de nós orar profeticamente e buscar o Espírito Santo, buscar o derramado do Espírito Santo. Então, o que foi que você entendeu? Que muitos não têm o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Outra coisa que dá para os meus irmãos entender: a imposição de mão, você recebe o Espírito Santo. E também, a primeira evidência, você começa a falar em línguas. E a segunda, você começa a profetizar. Entendeu? Aleluia. É por isso que eu tenho bastante cuidado de colocar as mãos. Paulo diz: não colocar as mãos precipitadas na cabeça de alguém. E muitas pessoas, às vezes, por não ter uma vida com essa dimensão que Paulo tinha, aí fica colocando a mão nas nossas cabeças. Por exemplo, um homem que já vem do segundo e terceiro casamento pregando, futuramente vai passar para o seu casamento. Futuramente, muito jovem, às vezes, porque ele está dando certo, porque as igrejas estão levando pregadores que já vêm do segundo e terceiro casamento. Aleluia, Deus. Então aquele jovem futuramente vai ter problema na sua área sexual. Aleluia, Deus. Nós temos que ter bastante cuidado para que nós não venhamos tentando precipitar a mão na cabeça das pessoas. Porque se nós estiver cheio, que vai descer o Espírito Santo, você vai falar novas línguas e vai começar a profetizar. Então essa noite essa foi a palavra. O desenvolver no falar em línguas. Então eu quero destravar você a falar em línguas. Mas antes de finalizar, eu quero deixar aqui dois fatores interessantes, irmão. O que faz você não falar em línguas, irmão? Primeiramente, você acha que é coisa da sua cabeça. Segundo, você acha que que você está imitando alguém. Aleluia, Deus. Terceiro, você acha que pode estar blasfemando do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Aí o terceiro, você acha que está imitando alguém, blasfemando alguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então esses 6 fatores fazem com que você fique travado. Entendeu? Pode vir, Pedro. Vamos louvar aqui. Aleluia, Deus. O Espírito Santo de Deus. Então essa noite, o meu intuito aqui, que até o final desse ano, pessoas venham a ser destravadas de falar língua e entrar numa dimensão sobrenatural. Entrar numa nova dimensão. Aleluia, Deus. E deixar porque essas coisas humanas fiquem para trás. E nós venhamos andar noutra atmosfera. Quando andar noutra atmosfera, irmão, é outro grau, é outro nível. Aleluia, Deus. Vamos lá, ruge o leão. Aleluia, Deus. Então, quando o leão ruge dentro de nós, coisas novas começam a vir nas nossas vidas. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Está trabalhando, pastor, porque futuramente quem vai dar as escolas bíblicas são vocês, né? Aleluia,
bastante, aleluia, Deus, para dar as respostas certas para os ouvintes, né? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Então o Senhor é muito maravilhoso. O Senhor é muito maravilhoso. Então essa noite, adore o Senhor. Peça ao Senhor para que você venha ser desenvolvido no falar em línguas, para que você venha entrar numa dimensão grandiosa do Espírito Santo, para que você venha sair desse rol aqui que esses discípulos não conheciam o Espírito Santo. E o intuito que o Senhor quer para conosco, nós venhamos conhecer o Espírito Santo. Então que cada um das minhas irmãs venha buscar para conhecer o Espírito Santo. Irmão, mas eu já conheço, mas busque mais para conhecer mais e mais. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Então essa noite, adore o Senhor, glorifique o nome dele essa noite. Deixe com que a gente toque essa noite. Aleluia, Deus. Que a leão que está dentro de você venha rugir essa noite. Não deixe com que a religião te prenda. Não deixe com que a religião te bloqueie. Aí essa noite vai desbloqueando tudo que está bloqueado na mente da tua igreja. Aleluia, Deus. Ele voltará. Aquilo que foi bloqueado até agora, para governar. eu desbloqueio no poder no nome do Senhor Jesus. Em amor, Oh, Deus. eu já leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu já leão, Oh, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Adore essa noite. Entre na dimensão de glória essa noite. Pai, essa noite eu transfiro o Senhor Deus, meu Pai. Glória a Deus. Uma nova unção. Uma unção de ousadia. Uma unção, Pai, nova. Aleluia, Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Eu já olhando e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ah, Deus. Que toda a tua majestade. Aleluia, Deus. Deus Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória, toda a você já está aqui. Espírito Santo de Deus. Eu já leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Deixa a leão que está dentro de você sair para fora, irmão. Que o Espírito Santo que está dentro de você venha sair para fora. Que ele venha sair se movimentando, não falar em língua, não profetizar em língua. Então profetiza essa noite, profetiza essa noite. Tu tem liberdade para profetizar essa noite. Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e a iniquidade. O descendente de
de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e hoje a união, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E hoje a união, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite, Pai. Oh, Deus Santo e Deus amado, obrigado, Pai, por esse momento, por esta palavra, Senhor da glória. Pai, nos leva para casa com segurança, livrando de todo mal, de todo perigo, Pai. Pai, que essa noite o Senhor venha destravar tudo que está travado na vida dos teus filhos, Pai. Ah, Pai, que eles venham, Pai, ser, Pai, desenvolvidos no falar em línguas, Pai, no orar profeticamente, Pai, para cantar no Espírito, Senhor da glória. Espírito Santo de Deus, que eles venham orar no Espírito. Glória a Deus. Que eles venham cantar, Senhor Deus, meu Pai, no Espírito. Ah, Espírito Santo. Então, Pai, envolve esse povo na atmosfera espiritual. Oh, Pai, que venha uma atmosfera grandiosa, Pai. Para que não venha ser necessário, eu imposto sobre eles para receber o Espírito Santo. Para que não venha ser necessário, Jesus e Pai. O ministro, Pai, venha derramar, Pai, mas que eles venham com sede. Que eles venham com sede beber, Pai, diretamente da tua fonte. Eu não vou parar, gastarei a vida aos teus pés. Pai, que a igreja, Pai, venha gastar tempo a teus pés. Larará, larará, Pai, Pai, que ela não venha parar nas coisas mudadas. Arranca tudo que é mudado dentro de mim, dentro da igreja, Pai. E despede dentro de nós o teu Espírito Santo essa noite. Aleluia, Deus. Eu tenho fogo cerrado em meu Você tem peito, fogo dentro de você. que não me dá descanso. Chevandará, estudando, meu coração, a estudar. Cerrado em meu peito, Você está com fogo dentro do teu peito. descanso. Então, dá descanso ao Senhor Jesus. Descanso. E sugue uma unção genuína do Senhor Jesus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa o fogo queimar dentro de ti essa noite. Deixa queimar. Deixa o fogo do Espírito Santo queimar dentro de você. E você viver uma atmosfera nova. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Meu Deus. Larará, 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 eu tenho fogo cerrado em meu peito, e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O Senhor busca Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 larará. Obrigado, Senhor Jesus e Pai. Oh, nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, meu Pai, por mais esse ensinamento que o Senhor tem nos concedido, Pai. Pai, que até o término desse ensinamento, Senhor da glória, que a tua igreja venha entrar no mover, Pai, no desenvolver, de falar em línguas, Pai. Pai, que a atmosfera venha sentar na vida de cada um dos teus filhos, Senhor da glória. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, Toda palha que está dentro. deixa Pai, o queimar. Espírito Santo me te mover na atmosfera, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Obrigado, Senhor Jesus, Pai. Deixa queimar. Obrigado por tudo, Senhor Jesus.